Acho. Aí, agora estamos gravando, tá? Então, pessoal, como eu estou falando aqui as características do projeto, né? Possui um objetivo, é temporário, é único. Ah, LP, então vamos supor, né? Eu tenho uma fábrica que constrói, não sei, eu tenho uma fábrica de iogurte, né? Então, tudo bem. Eu tenho uma fábrica de iogurte. Eu tenho uma fábrica aqui em Poços. E eu vou, só que a minha produção aqui não eu preciso ampliar ela. Então eu vou construir uma outra fábrica, tá? Nos mesmos padrões da minha aqui em Poços de Caldas, só que eu vou construir na Bahia, por questão de logística. Ah, quer dizer que eu vou pegar e vou aproveitar todo o meu projeto de fábrica daqui de Poços de Caldas. Vocês acham que eu vou conseguir replicar ele 100% lá na Bahia? Hein, pessoal? Não. Não, né? Por quê? Cada projeto é único, cada projeto tem especificidades. O clima de Poços é um, o clima na Bahia é outro, né? Iogurte tem que ser produzido, ou depois que produzido tem que ser mantido, refrigerado, tá? A quantidade de energia para manter um iogurte refrigerado aqui em Poços de Caldas é diferente da quantidade de energia para manter um iogurte refrigerado na Bahia, né? Olha só, a estrutura da fábrica tem as características do terreno que eu vou conseguir lá. Eu vou conseguir replicar? Muito provavelmente não. Questões de logística, né? Bom, ó, lá o fluxo é para o outro lado, então eu vou replicar. Então, tudo isso, tá? Faz cada projeto ser único. Ah, mas quer dizer então que eu vou partir do zero. Eu já tenho aqui uma planta, eu sei como é que tem que ser a estrutura de uma cadeia de produção de iogurte, mas eu vou esquecer tudo que eu sei, porque eu sei que lá na Bahia tem essas especificidades? Não, né, pessoal? A gente pode aproveitar muito da nossa expertise de projetos anteriores e em futuros projetos. Só que a gente não vai conseguir replicar fielmente. Todo projeto também, pessoal, ele é restringido por recursos limitados, tá? Ah, então eu quero construir uma fábrica de iogurte na Bahia, então eu vou pegar o terreno mais plano que tem, vou pegar a melhor construtora, tá? Vou construir tudo. Já vou fazer a fábrica inteira de começo, né? Não vou fazer parte dela e depois ampliar. Bom, pessoal, tá? Todo projeto é restringido por recursos limitados. Quais são esses principais recursos limitados aqui? Se a gente pudesse listar eles, tá? Eu falaria que o tempo é um fator importantíssimo e é um recurso limitado que a gente tem no projeto, né? Afinal de contas, eu vou poder ficar 5 anos construindo minha fábrica na Bahia, só investindo dinheiro sem ganhar um centavo com ela? Eu tenho capital para isso? E o segundo, né? Que é o capital. Tá? São as principais restrições que a gente tem quando a gente fala de projeto. Tá? Então, não sei se vocês já ouviram, mas tem uma velha máxima de que papel aceita tudo. Bom, se eu pegar aqui uma folha de papel e escrever que eu sou o rei do Brasil e que amanhã a gente vai viver numa monarquia, papel aceita tudo, né? Então o projeto a gente pode escrever o que a gente quer nele, tá? Só que a gente tem que estar sempre em conta que ele é limitado, tá? E realizado por pessoas, tá, pessoal? O projeto, por mais que hoje em dia a gente tenha muitos recursos que ajudem muito, softwares, até mesmo recursos de automação na hora de montar o projeto, tá? Apesar de tudo isso, o pensamento do projeto, tá? É feito por pessoas. A gente tem hoje em dia softwares que facilitam
o nosso construir de um projeto, né? A gente tem algum software que eu chego para o software, né? E falo assim, eu quero um projeto de uma fábrica de iogurte e esse software imprime para mim com todas as especificidades que eu tenho e limites? Não, né, pessoal? Ainda é feito por ser humano. Então, o projeto ele é sempre realizado por pessoas, tá? E ele pode coexistir com outros projetos, tá? Então, pessoal, quando a gente pega aqui, por exemplo, a Danone, aqui em Poços, quando a gente chega lá, a Danone ela tá tocando 3, 4 projetos ao mesmo tempo. Então é o projeto da ampliação da linha do Activia, ao mesmo tempo que tem o projeto que a gente tem uma linha lá de produtos que vendem menos, que tinham linhas exclusivas e eles vão atuar numa linha mista. Então tem vários projetos. Projetos de uma empresa podem coexistir, tá? Inclusive, uma pessoa pode trabalhar em mais de um projeto ao mesmo tempo, tá? Ó, vamos ver alguns exemplos a seguir do que é um projeto, né? Então, olha só, desenvolvimento de um novo produto, tá? Então, tive uma ideia ou então, tenho uma empresa, né? Então, sou a Danone. E aí eu tive uma ideia que eu vou fazer um iogurte que vai ajudar as pessoas a irem no banheiro regularmente. Vou desenvolver esse novo produto, né? Ou então, do zero, né? Tive uma ideia de um produto que eu acho que vai ser bacana. Então, vou desenvolver um projeto. Construir uma nova refinaria. Tá? Uma ideia de um projeto. Uma ampliação da empresa. Tá? Minha produção, eu tenho capacidade de produzir mais, vou ampliar minha área de produção. Criar um novo treinamento. Tudo isso é um projeto, tá, pessoal? Olha só, eu percebi que na minha empresa a gente está tendo muita perda, tá? Muito desperdício, porque por 2 ou 3 más ações de funcionários. Bom, vamos criar um projeto de educação, tá? De reeducação desses funcionários, para que eles aprendam a se adequar e assim a gente ter menos perdas, tá? Preparar uma pessoa para assumir uma direção de uma empresa, tá? Todo esse processo de transição de diretoria é um projeto, pessoal. Eu não sei se vocês sabem, né? Mas, por exemplo, toda grande aquisição, né? Para a gente ter, por exemplo, assim, ó, uma empresa grande compra outra, tá? Tem todo um projeto de transferência de uma direção para outra, de passar as informações. Então, implantar um sistema de TI, desenvolver novos procedimentos para manusear produtos técnicos, construir uma estrada, expandir uma área de fábrica, implantar um sistema de instrumentado de segurança, automatizar um setor de produção, modernização dos alarmes de uma empresa, tudo isso daqui é considerado um projeto, tá? Pessoal, projeto é muito embora aparentemente o tema de fazer um projeto, gerenciar um projeto, possa parecer alguma coisa recente, tá? Então a gente fala assim, pessoal, a gente vê aí 5S, 6 Sigma, Toyotismo, tá? Fordismo. Olha só, isso tudo começou final do século XIX, início do século XX. Estudar projetos é uma coisa muito recente, tá? Mais ou menos, tá, pessoal? A gente vê que o estudo e desenvolvimento de projetos, tá? Ele vem sendo estudado há muitos anos. E todos esses conhecimentos acumulados permitiu a evolução nessa técnica de gerir e criar um projeto, pessoal. Então, por incrível que pareça, tá? Mas a construção da Grande Muralha da China durou mais de 10 gerações, tá? Pessoal, é claro, quem começou esse projeto estava morto há muito tempo quando ele foi encerrado, tá? Então precisou de uma grande comunicação escrita, tá? De como é o projeto, qual que era a ideia do projeto, onde que devia ser construído, quais eram as características que permitiam a segurança,
que o projeto precisava, tá? Então, a Grande Muralha da China é um dos primeiros documentos que a gente tem de desenvolvimento e documentação de um projeto, tá? Nesse caso aqui, um projeto de engenharia civil, um projeto de construção, mas um projeto, tá? Olha só, pessoal. Então a gente teve, lá com o início da industrialização também a gente teve uma evolução do projeto, tá? Pessoal, o projeto Manhattan, tá? Foi um projeto que construiu a bomba atômica. Teve um grande desenvolvimento na estrutura e no estudo de como fazer um projeto aqui, pessoal, porque eram muitas cabeças pensando ao mesmo tempo e trabalhando em áreas específicas, tá? Então, um trabalhava na fissão nuclear, outro trabalhava no decaimento do átomo, e esse pessoal precisava se comunicar, porque todos estavam querendo, estavam almejando um objetivo final, tá? Então, teve uma grande evolução. Pessoal, a corrida espacial e corrida armamentícia da Guerra Fria, tá? Trouxe uma grande evolução. Por quê, pessoal? A gente começou a produzir projetos científicos de grande complexidade, tá? Então, isso tudo precisava ser muito bem documentado e a comunicação entre as pessoas que participavam dele precisava ser muito eficaz. Para a gente poder mandar o homem à Lua, projeto Apollo, olha só, poxa, imagina a gente mandou, quando o homem foi para a Lua, tá? A gente fez isso sem calculadora, tá? Olha só, para vocês terem noção, todos os processadores que tinham em toda módulo lunar e no foguete que levou o homem à Lua, hoje em dia a sua calculadora que você compra, tá? Então você comprou uma calculadora científica da Cássio, tá? A sua calculadora científica tem mais poder de processamento do que toda a nave que levou o homem à Lua. Então, para a gente poder fazer isso de uma maneira segura, tá? Teve que ter uma engenharia de projeto muito grande, tá? E aí a gente tem, pessoal, no final da década de 70, surgimento desses institutos de fomento e pesquisa em projeto. Então, olha, a gente começa com a Grande Muralha da China, tá? Como um dos primeiros projetos escritos, tá? E por isso, pessoal, se a gente for pensar, né? Por exemplo, as pirâmides eram grandes projetos, precisavam de uma estrutura de projeto. Só que eles não deixaram escrito, né? Não teve uma documentação para a gente seguir. Então, até hoje, a gente não sabe como que foram construídas as pirâmides, tá? Já a Muralha da China teve todo um projeto, teve toda uma documentação, então a gente consegue saber qual que foi a linha narrativa que eles seguiram, a linha lógica que eles seguiram para essa construção. Então, ó, Grande Muralha da China. Olha só, um dos maiores empreendimentos já realizados no mundo. Começou em 450 anos antes de Cristo e terminou em 1368 depois de Cristo, tá? Foram quase 1000 anos de construção, né? Eu falei 10 gerações, né? Muito mais que isso. Pessoal, ou seja, quem começou não terminou, tá? Foi como tinham uma diretrizes de projetos, ela conseguiu ter uma mesma unidade, tá? E uma mesma lógica, que era muros ligados a torres de observação a cada 2,5 quilômetros, tá? Então a gente tem essas torrezinhas aqui, sim, ó, pessoal. Esse aqui é uma torre de observação, essa é outra torre de observação, tá? Então esses muros eram ligados a cada 2,5 quilômetros, muro para uma pessoa ficar observando, tá? E fortificações a cada 15. Então, essa estrutura da Muralha da China segue por toda a sua extensão, tá? De torres a cada 2,5 km, fortificações a cada 15. Então, eles ficavam aqui observando, né? Cada torre dessa tinha um soldado do exército chinês, que quando percebia a movimentação dos mongóis, né? Que era o povo que tentava atacar a China, eles se comunicavam e o pessoal descia a fortificação. Então tinha toda uma lógica de funcionamento militar
por trás da construção da muralha da China. Tá? Projeto Polaris, pessoal. Projeto Polaris, tá? Foi um projeto que tinha como início 1957, tá? Tinha como objetivo, tá? Você fazer lançamento de míssil nuclear por submarino, tá? Então a ideia desse projeto é que você tinha um míssil nuclear, né? Só que o míssil ele tem um alcance limitado, né? Então, se eu for soltar o míssil aqui de Poços de Caldas, eu consigo atingir uma região aqui, provavelmente dentro do Brasil mesmo. Talvez eu consiga, hoje em dia, né? Nessa época, nem se pensar. Mas talvez eu conseguiria atingir o Paraguai, Argentina, talvez eu... Então, tem um alcance limitado de onde ele vai ser lançado, né? Bom, a gente resolve esse problema se a gente conseguir transportar um míssil desse dentro de um submarino, tá? Então, eu coloco ele dentro do submarino e aí eu quero atacar o Japão. Aí eu ponho no submarino, o submarino vai até ali pertinho do Japão, lá eu vou submerso, né? Lá eu emerjo e faço o lançamento do míssil, tá? Pessoal, foi um projeto que contou com mais de 9 mil pessoas trabalhando, tá? Com um cronograma de mais de 70 mil tarefas a ser estabelecidas, tá? Então, me parece, tá? Eu não entendo muito de engenharia nuclear, mas me parece que fazer um míssil, lançar um míssil devido ao esforço aqui, me parece que lançar um míssil de um submarino não seja algo trivial, né? Mas, pessoal, olha só, eles conseguiram organizar 9 mil pessoas, tá? Para executar um cronograma de mais de 70 mil tarefas, tá? De que forma? Através da construção e gestão de um projeto, tá? São duas etapas, pessoal. A primeira é a construção do projeto e a segunda é a gestão, né? Uma vez que eu vou começar a aplicar esse projeto, como que eu vou gerir? Como que eu vou fazer com que as pessoas cumpram as metas? Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para tratar possíveis imprevistos que aparecem, tá? Olha só, pessoal, eles trabalhavam, tá? Foi nesse projeto que foi desenvolvido o método do caminho crítico, tá? Ó, o corpo diretivo e os funcionários concordavam em objetivos comuns e passavam a estabelecer prazos, métricas, de modo a atingi-los, tá? O conceito de gerenciamento por objetivos influenciaria significativamente a formulação de teorias de gerenciamento de projeto, tá? Então, a complexidade desse projeto fez com que se pensasse em métodos de gerenciá-lo, tá? E foi a partir desse tipo de projeto que a gente começou a plantar a sementinha de estudar, né? De tornar isso uma ciência, de como desenvolver projetos. Pessoal, aí a gente veio, tá? Em 1969, tá? Com a criação da PMI, que é a Project Management Institute, tá? Project Management Institute, tá? Pessoal, é uma entidade internacional sem fins lucrativos que congrega profissionais da área relacionadas ao gerenciamento de projeto, tá? Então, pessoal, ela é uma instituição que não tem como principal interesse gerar renda, tá? A função da PMI é organizar, tá? E reunir os profissionais e organizar congressos congressos científicos, tá? Para o pessoal que faz pesquisa na área de projetos, tá? Então, por exemplo, assim, pessoal, um dos caminhos que vocês podem optar quando vocês terminarem o curso de vocês é seguir na área acadêmica, né? Vocês podem querer
seguir um caminho de mestrado, doutorado, ser um pesquisador, tá? Um pesquisador da área de projetos, tá? E todo pesquisador da área de projeto, tá? Ele quer publicar artigos, ele quer apresentar convenções, ele quer estar em convenções e ele quer apresentar palestras que sejam organizados pela PMI, tá? Então, eles são o topo, tá? Internacionalmente, tá? É a organização com maior reconhecimento internacional quando o assunto é projeto. Então, eles promovem congressos anuais, tá? Revistas, livros, cuja função deles é desenvolver essa etapa de construção e essa etapa de construção e gerenciamento de um projeto, tá? Então, técnicas que são desenvolvidas, estudos de melhoramento de técnicas de projeto, tudo isso, tá? É desenvolvido, é fomentado, tá? Ele é uma instituição de fomento, fomenta pesquisas de projetos, é a PMI. Ela foi fundada em 1969, tá? Mas ela tem o nome forte até hoje. Alguém aqui já tinha ouvido falar da PMI? Não. Não? Olha só, pessoal, aí vocês falam assim, né? Mas aí vocês podem vir a pensar o seguinte. Se for falar assim, mas LP realmente tem tanta coisa para ser estudado em criação e gerenciamento de projetos, assim? Porque pensa comigo, os caras foram fundados em 1969, tá? Vamos pôr 70 para arredondar o cálculo. 80, 90, 2000, 2010, 2020. Os caras estão aí há 52 anos, tá? Fomentando pesquisa na área de projeto, desenvolvendo congresso, palestras. Realmente precisa? Será que é tão difícil assim fazer e gerir um projeto? Olha só, pessoal, vou trazer alguns números para vocês, né? Olha só, um estudo de 2010, tá? Um estudo um pouquinho antigo, mas na época desse estudo aqui, a PMI já tinha 41 anos de fomento à pesquisa, tá? Mas olha só, segundo esse The Standish Group, um estudo realizado por eles, somente 32% dos projetos têm sucesso, tá? Ou seja, pessoal, 68% dos projetos, tá? Ou são encerrados sem que chegue. E o que é um objetivo que é um sucesso do projeto, tá? Você atingir integralmente o seu objetivo. 68% dos projetos eles são encerrados sem terminar, tá? Ou eles chegam, ou eles atingem um objetivo que não era aquele do início, tá? Então eu tive que fazer algumas concessões. Então no final eu queria comprar uma Honda. No final eu queria comprar uma Kawasaki 1.200 cilindradas, tá? Me organizei, fiz um projeto financeiro para isso. Só que aí eu tive que comprar uma CG 150. Tá? Ou seja, comprei uma moto, tá? Mas eu posso falar que o meu objetivo está concluído? Não, né, pessoal? Eu cheguei em algo, mas não foi muito longe do que eu mirei, tá? Ó, então, desses 32, né, dos outros 68, 44% tem sucesso parcial, né? Isto é, falta algo ou falha durante o processo de implementação. Então a gente chega num meio termo, né? E o restante, né, dos 68%, 24% dos projetos são cancelados. Basicamente, pessoal, tá? Em 2010, 1 a cada 4 projetos iniciados não era cancelado, sem chegar a nenhuma solução, tá? A LP, cancelar um projeto é tão ruim assim, é péssimo, tá? Porque por mais que esse projeto seja cancelado em etapas iniciais dele, você teve aí um custo de pessoas, de dinheiro, de tempo que você investiu, que você simplesmente perdeu, tá?
Pessoal, em média, tá? Olha como isso é perigoso. Mas em média, os custos de um projeto extrapolam em 189% o do original, tá? Em média, tá? É claro que tem projeto que extrapola, não extrapola, e tem projeto que extrapola 300, 400%. Tá? Isso é uma média. E, em média, o tempo se estende em 222% do planejado, mais que o dobro. Tá? Então, projetos aí de 3 meses duram 9 meses. Esse é o comum, tá? Melhorou muito, tá, pessoal? De 2010 para cá. Melhorou muito, mas ainda tem muito o que melhorar. Pessoal, algum de vocês, né, no trabalho de vocês, trabalham com projetos? Acho que não, vou entender o silêncio como não, tá? Então, olha só, pessoal, mas por que então, tá? E olha só, um projeto que extrapolou o custo, extrapolou o tempo, mas atingiu o objetivo, é considerado um projeto de sucesso, tá? Se a gente restringir para um projeto de sucesso aquele que não extrapolou custo, não extrapolou tempo, esse número aqui cai vertiginosamente, né? E que fatores podem levar à falha de um projeto? Pessoal, má definição por parte do cliente, tá? Pode ser que o meu cliente não tenha me passado, é, não tenha me passado direito, tá? Todos os parâmetros que ele me passava. Então ele não me deu todas as informações que eu precisava para desenvolvimento desse projeto, tá? Ou então, ele não, calculou mal a verba que ele tinha disponível, tudo isso. Então, grande parte do falha do projeto é o cliente, tá? Que não, o cliente que pediu uma coisa chegou no meio, mudou de ideia para uma coisa que não era aplicável. Ui. Falta de planejamento. Pessoal, falta de planejamento é um grande motivo para gente para que ocorra falha em projeto, tá? Então, eu fiz um projeto aqui, tá? Ele é até bom, mas eu não planejei como que eu vou desenvolver. Eu não criei as etapas que ele tem que ser desenvolvido, tá? Falta de controle de mudanças. Por quê, pessoal? Se tem uma coisa, tá? Que engenheiro de produção vai ter que aprender a ser flexível, tá, pessoal? É claro, tá? Que quanto maior a empresa que você trabalhar e quanto mais padrões ela tiver, você consegue mitigar muito esse controle de mudanças, tá? Mas até nas melhores empresas, com mais padrões, imprevistos acontecem, tá? E você tem que saber flexibilizar para poder contornar eles da melhor forma possível, tá? Então, por exemplo, né? Pode, uma coisa que acontece, tá, pessoal? Parece que não, mas acontece, tá? Mas eu tenho, para o meu projeto lá, eu preciso de uma matéria-prima que está vindo da China, tá? E aí essa matéria-prima ali, quando ela estava passando próximo à costa da África, tá? Foi sequestrada por pirata. Isso acontece hoje, tá, pessoal? Os caras invadem esses grandes barcos com mercadorias e sequestram eles. E aí eu fiquei sem essa matéria-prima e ela é essencial. O que eu vou fazer? Eu vou tentar trazer de outro lugar, tenho seguro. Então, tudo isso pode acontecer, tá? Então, eu preciso estar suscetível a controle de mudanças.
tá? Erro no design da solução, tá? Então, o meu objetivo foi mal definido, e estimativas imprecisas de recurso e tempo, tá? Pessoal, normalmente, tá? Se você vai trabalhar com um projeto, tá? Ele é uma linha muito tênue, tá? Estimativa de recurso e de tempo, tá? Vamos supor aqui, tá? Se Deus quiser, daqui a uns anos vai ser todo mundo, quem quiser, né? Vai ser todo mundo dono de empresa grande, tá? Vai ser todo mundo dono de empresa grande. Mas vamos supor que assim que a gente formar, que vocês formarem, vocês vão estar trabalhando, ou vocês vão estar trabalhando numa empresa, tá? Que dentro de uma cadeia de produção, ou vocês vão estar trabalhando numa empresa que presta serviço para outras empresas, tá? Nos dois casos, vocês foram contratados, na verdade, foram pedido que vocês façam um projeto, né? Seja um projeto para você apresentar internamente, ou seja um projeto que você vai entrar numa competição para apresentar numa empresa, né? Então, para prestar um serviço para uma empresa. Pessoal, os projetos hoje, os contratos, tá? Eles são muito rígidos com essa questão de tempo e recurso. Então, olha só. Então eu vou fazer um projeto para apresentar para o meu chefe ou para apresentar para um cliente, né? Bom, a gente pode pensar assim, ó. Bom, eu penso, eu tô fazendo o custo aqui, né? Tô fazendo análise de custo aqui, custo e tempo. Eu entrego esse projeto em 3 meses, tá? Se tudo der certo, eu entrego ele em 3 meses. E aqui o custo dele, contadinho aqui, ó, o custo desse projeto é 30 mil. Tá? Bom, pessoal, por que eu estou falando que a estimativa de recurso e tempo, ela é uma coisa extremamente difícil, ela é uma linha tênue, né? Porque, olha, eu fiz aqui, né? Eu cheguei aqui para o meu chefe e falei assim, ou para o meu cliente, nos cálculos que eu fiz aqui, eu vi que eu vou precisar de 3 meses e 30 mil para fazer esse projeto, né? À vontade, né? O que a gente pensa? Eu vou chegar para o meu cliente ou para o meu chefe e vou falar que o projeto custa 60 e que eu preciso de 6 meses. Porque se eu falar que custa 60 e que eu preciso de 6 meses e eu conseguir entregar em 3 meses gastando 30, né? Bom, o meu chefe vai olhar para mim e vai falar assim: olha, esse menino é um talento da natureza. Ele, nossa senhora, parabéns, né? Só que tudo bem, pessoal, tá? Só que, olha só, é um projeto de 3 meses. E 30 mil, se você chegar numa concorrência, ou para o seu chefe falar, olha, eu preciso de 6 meses e 60 mil, é claro que ele vai falar assim, você tá maluco? Eu tenho noção de que não é isso, né? Ou então, você vai apresentar para o cliente fala assim, mas o fulano de tal orçou metade do preço, tá? Então, mas por que eu falo também, pessoal, que é difícil você chegar lá e falar 3 meses e 30 mil, tá? Porque imprevistos acontecem, tá? É melhor depois você fazer mais rápido do que você prometeu ou você atrasar, né? Sempre melhor você entregar mais rápido, né? Mas se eu estendo esse prazo, esse custo demais, eu já torno o meu projeto pouco competitivo perante o mercado. Então, é um equilíbrio muito difícil da gente encontrar, tá? Esse é realmente, você vai ganhando com experiência, trabalhando na área, tá, pessoal? Porque você não pode nem aumentar muito recursos e tempos, tá? Você não pode nem ter uma folga muito grande, tá? Porque a partir do momento que você trabalha com uma folga gigantesca, você limita o seu projeto, só que ao passo de que você também não pode trabalhar sem margens de imprevisto, tá? Então você tem que colocar ali uma margem, normalmente o pessoal coloca de 10 a 30%, para trabalhar com imprevistos. E metas e objetivos mal definidos. Tá? Tudo isso
motivos para falhas de projetos. Imposições de prazos que não são realizáveis. Então, se eu pego e imponho um prazo que não é prático, tá? Na prática esse prazo não é realizável, eu atrapalho, é um objetivo que pode levar. Riscos não avaliados, tá? Uma das etapas do projeto é o levantamento de riscos. A gente tenta, tá? Imprevistos acontecem, tá? Mas a gente tem que fazer um cálculo de riscos, tá? Bom, qual que é a chance, né? Então, voltando naquele exemplo lá. Qual que é a chance do meu navio com a matéria-prima ser sequestrado por pirata? Mas é pirata que a gente fala, não é pirata de tapa-olho, tá, pessoal? Pirataria que a gente tem hoje é pessoal armado, que chega numa embarcação menor e embarca e rende a tripulação, né? Se alguém assistir aquele filme do Tom Hanks, Capitão Phillips, mostra uma situação dessa, tá? O risco disso é muito pequeno, pessoal, tá? Isso é realmente um imprevisto. Eu perdi a minha matéria-prima porque ela foi roubada, né? Isso é muito, pô. Mas eu calcular que a minha matéria-prima pode atrasar 1 ou 2 semanas, já é um risco que eu posso avaliar, né? E eu posso talvez já pensar em estratégias se isso acontece, né? Planejamento pobre, pessoal. Normalmente o planejamento pobre deriva de uma pressão do cliente para começar logo o projeto, né? Falta de estruturas, ferramentas e processos. Equipe despreparada e constantes mudanças no escopo do projeto. Tudo isso daqui pode levar um projeto a falha, tá? Pessoal, tendo em vista tudo isso, tá, pessoal? A PMI, tá? Ela edita um livro desde 1900, tá? Que eu falei para vocês que é a Bíblia. Que é a Bíblia de desenvolvimento e gestão de projeto, tá? Que é o PMBOK, que é o Project Manage Body and Knowledge, tá? Que numa tradução é gerenciamento de projeto, corpo e conhecimento, tá? Que seria escopo e conhecimento, tá? Pessoal, é um divisor de águas na gestão de projetos, tá? Foi publicado a primeira vez em 1996, tá? E trouxe padronizações que identificam e conceituam processos, área de conhecimentos e ferramentas técnicas no desenvolvimento de projeto, tá? Ele, pessoal, tá toda a base de conhecimento sobre gestão e criação de projetos, tá? A última versão dele, na verdade, saiu uma em 2019, tá? A 6ª edição. Ele sempre que novas técnicas são desenvolvidas, o livro ele sai uma nova edição com essas técnicas, tá? Então, pessoal, o PMBOK, tá? É como a gente chama de Bíblia, é a Bíblia do projeto. Tá? Todo mundo que pensa em gestão de projeto passa um pouquinho por PMBOK.